Boa noite a todos. Hoje abordaremos os seguintes temas: problemas clássicos e impasses. Meu nome é Wesley e eu vou falar um pouco sobre os problemas de coordenação, ou como são conhecidos, problemas clássicos. Abordarei os problemas dos produtores e consumidores, leitores e escritores e jantar dos filósofos. Esses problemas retratam situações típicas em diversos sistemas e descrevem soluções genéricas e eficientes para tais problemas. Usaremos como exemplo apenas os produtores, consumidores, leitores e escritores e o jantar dos filósofos. Porém, podemos encontrar outros problemas além desses no livro The Little Book of Semaphores, do Allen B. Downey, disponível online. Problema dos produtores e consumidores. Basicamente, o problema consiste em um buffer, ou seja, uma memória compartilhada entre vários processos ou threads. Esse problema também é conhecido como o problema de buffer limitado, pois ele possui uma quantidade limitada n de itens, onde dois tipos de processos tentam acessá-los de forma concorrente. Os processos que querem alocar itens dentro do buffer, que são os produtores, onde ele produz um item e tenta inserir no buffer, e se o buffer estiver cheio, ele espera até que haja espaço para alocação. Já os consumidores têm como objetivo consultar o buffer, e se houver alguma informação, eles retiram o item, ou seja, sua função é consumir os itens alocados no buffer. Se não houver nenhum item, ele espera até que haja algum para consumir. Na imagem, podemos observar um buffer com capacidade limitada. À nossa esquerda, temos os processos dos produtores, que tentam introduzir itens dentro do buffer, e à nossa direita, temos os consumidores que tentam absorver os itens alocados no buffer. O primeiro problema de sincronização que conseguimos identificar nesse buffer é que, por ele ser uma área compartilhada, ou seja, podemos ter um problema na condição de disputa ao acesso dessa área compartilhada. Não podemos deixar com que dois processos entrem no buffer ao mesmo tempo, então precisamos resolver o problema da exclusão mútua dentro desse buffer. O segundo problema é o de bloquear os produtores se não houver vagas. Ou seja, se vaga for igual a zero, segurar o produtor e impedi-lo de introduzir dados. Isso deve ser feito suspendendo os produtores, ou seja, o P1 na imagem não consegue acessar o buffer, ele fica de fora esperando até que haja o espaço. O primeiro problema encontrado é semelhante ao segundo, porém o bloqueio dos consumidores na falta de itens. Precisamos lembrar que tanto os dados de entrada quanto os de saída não podem executar uma espera ocupada, ou seja, ficar tentando introduzir ou retirar itens a todos os momentos. Eles devem ficar suspensos, aguardando até que haja o espaço no buffer. Para a solução desses problemas, utilizaremos três semáforos: o mutex, que controla a exclusão mútua do buffer, um item, que vai indicar um número de itens disponíveis, um semáforo vaga, que vai indicar o número de vagas disponíveis. Podemos observar na imagem que o produtor está em um laço eterno, produz um item e coloca o item no buffer, agindo assim repetidamente. O consumidor também está em um laço infinito, ele retira um item e consome o item para algum fim. Usaremos o mutex para resolver a coordenação ao acesso do buffer, ou seja, permitir que apenas um processo entre por vez no buffer, tanto para a introdução quanto para a extração de itens. A resolução é simples e fácil. Basta colocar um down antes do acesso ao buffer e um up após o acesso para liberar o buffer. O mesmo acontece do lado do consumidor. Com isso, se tivermos o mutex iniciado em 1, teremos a certeza que apenas
um item será colocado ou tirado no buffer. Para controlarmos os itens, vamos utilizar um semáforo chamado item, inicializado em 0 para representar o número de itens que temos no buffer. Para melhor entendimento, começaremos pelo consumidor, que sua primeira ação é um send-out, que faz o decremento ao semáforo, que vale 1, transformando-o em -1. Fazendo com que o contador fique negativo no semáforo, ele ficará preso nesse down, ficando no estado suspenso, aguardando que o semáforo seja incrementado, ou seja, todos os consumidores que forem tentar consumir ficarão presos nesse send-down. Já o produtor produz um item, consegue acesso ao buffer, coloca o item no buffer, libera o buffer e assim que liberar o buffer, ele indica um say-up, que indica que tem um item no buffer. Fazendo com que o primeiro consumidor que pediu o down seja o primeiro acordado, fazendo com que o consumidor consiga acesso ao buffer, retire o item e libere o buffer após. Para a coordenação de vagas é exatamente a mesma coisa, porém invertido. Lembrando que no início, como o buffer está vazio, o semáforo vaga deve ser iniciado com o valor do buffer. Quando um consumidor retira um item do buffer, ele libera o buffer e produz uma vaga, sinalizando a disponibilidade de uma vaga para o produtor que está esperando por vaga há mais tempo. Quando o primeiro produtor produz um item, ele espera por uma vaga. Se houver a vaga, ele pede acesso exclusivo ao buffer, ele coloca o item no buffer, libera o buffer e sinaliza a presença de um item para o consumidor, que por sua vez é acordado, consegue acesso exclusivo ao buffer, retira o item, libera o buffer e sinaliza uma vaga que foi liberada, fazendo com que o produtor que está na fila acorde e dê sequência a esse ciclo. Podemos também resolver os problemas dos buffers ilimitados usando variáveis condicionais. Para isso, precisamos definir um mutex, descrito no código como mbuff, que vai controlar o acesso exclusivo ao buffer, e duas variáveis de condição, itens e vaga. No corpo do código, conseguimos ver que o produtor precisa primeiro obter uma vaga. Observamos que um produtor faz um lock no buffer. Usa um while, que significa enquanto o número de itens for igual a n, ou seja, enquanto ele estiver cheio, espere por uma vaga. Quando ele conseguir a vaga, ele vai alocar o item no buffer. Fazendo isso, ele sinaliza que existe um item disponível. Após, ele libera o buffer, produz o item e espera até que haja outra vaga. É necessário que ele destrave e trave novamente o buffer para dar chance para outras tarefas também acessarem esse buffer. Já no lado do consumidor, um consumidor trava o buffer, enquanto o número de itens for 0, ele fica suspenso esperando o sinal de um item. Quando ele consegue ter o sinal, ele vai receber esse item no buffer, vai sinalizar a presença de uma vaga e vai liberar o buffer e usar o item que retirou, e esperar até que haja outro item. O problema dos leitores e escritores é parecido com o dos produtores e consumidores, porém há um detalhe que faz toda a diferença. Temos um conjunto de processos que acessam uma área de memória compartilhada na qual fazem leitura e escritas. A diferença entre os leitores e escritores dos produtores e consumidores é que as leituras podem ser feitas simultaneamente, pois uma leitura não altera os dados, é simplesmente ler um valor. Como a leitura não altera os dados, N leitores podem acessar os dados ao mesmo tempo, sem que haja problema. Porém, quando for atualizar os dados, a escrita precisa ser feita
com exclusão mútua, ou seja, somente o escritor pode acessar por vez, e leitores não podem acessar a área durante a escrita. Ou seja, cada escritor precisa ter acesso restrito, porém, quando isso estiver livre, os leitores podem ter acessos paralelos entre si se quiserem. É basicamente o que está sendo mostrado na imagem. Podemos escrever valores em posições de uma matriz, como por exemplo um vetor, ou escrever uma matriz inteira. Porém, os escritores precisam ter acesso exclusivo à área compartilhada. Já os leitores podem ler a matriz inteira ou algum campo. Sendo assim, se os leitores estiverem fazendo isso sozinho, podemos ter n números de leitores ao mesmo tempo, sem que haja problema algum. O problema de sincronização aqui é garantir a exclusão mútua se houver acesso de escritores. Para a resolução desse problema, começaremos por uma solução trivial, que é mais simples. Se observarmos o comportamento do leitor, vemos um laço infinito, ele lê dados, trata os dados lidos. Já o escritor, ele obtém dados de alguma forma, de alguma fonte, e escreve dados na área compartilhada. Ao observarmos em verde, vemos a solução trivial para tal problema. À esquerda, vemos que no leitor seria adicionar um text que seria requisitado antes de acessar a área e liberado após a leitura dos dados. Já no escritor, ele obtém os dados, obtém o mutex, escreve dados da área compartilhada e libera a área compartilhada. Com esse processo, garantimos que não teremos dois escritores acessando a área compartilhada, e nem um escritor e um leitor acessando ao mesmo tempo. Porém, com esse método, apenas um leitor pode acessar o espaço de cada vez, por causa do mutex. A solução com os leitores simultâneos conseguimos através de um contador de leitores. Pelo slide, conseguimos ver que quando um leitor entra na área compartilhada para leitura, ele incrementa esse contador. E se for o primeiro, ele pede acesso exclusivo à área compartilhada. Conseguimos exemplificar como uma sala de aula, onde entra o primeiro aluno e liga o ventilador. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto não precisa ligar, pois o primeiro já ligou. Na saída acontece o mesmo, todos saem da sala e o último desliga o ventilador. No caso dos leitores, é a mesma coisa. Se o número de leitores for igual a zero, ele libera a área compartilhada para que os escritores possam escrever. Lembrando que o código do escritor não muda. Porém, encontramos um problema nessa resolução. Se houverem dois leitores entrando ao mesmo tempo, os dois vão fazer o mais, o incremento, e podemos perder uma operação de leitura, ou seja, temos uma condição de disputa em cima da variável leitores. Conseguimos resolver esse problema com o mutex, como vemos no slide. Criamos o mutex para proteger o contador, nomeado como mcount, e antes de começar a operação, fazemos um down no mutex do contador para obter esse mutex do contador. Após o mutex incrementar o número de leitores, usamos um if. Se o produtor for o primeiro, faz um down na seção crítica da área compartilhada, porque é necessário a entrada e após obter a área compartilhada, liberamos o mutex do contador. A mesma lógica quando estivermos saindo. Protege o contador da mesma forma, com um down antes do contador e um up após o contador. Conseguimos notar que se houver dois leitores tentando entrar juntos, o primeiro obtém o mutex do contador, ele incrementa e ele trava no send-down mutex, enquanto o outro fica preso no send-down mcount, esperando quando o primeiro leitor faz o up, o segundo passa pelo incremento, porém ele não passa pelo send-down mutex, porque a quantidade de leitores já é igual a 1. Aqui temos uma visão geral do código do leitor.
lembrando que o código do escritor não muda. O jantar dos filósofos. O jantar dos filósofos parte da ideia de um grupo de 5 filósofos ao redor de uma mesa. Esses filósofos comem algo parecido com arroz, com hashis, ou seja, pauzinhos. Cada um tem o seu prato, eles têm uma vida simples que é dividida entre meditar e comer. Envolve várias tarefas e vários recursos. Não existe um coordenador central, ou seja, eles precisam decidir sozinho quem come ou quem medita. Vemos o diagrama esquemático do funcionamento. O filósofo zero com o palito 0 e 1. O filósofo 1 com o palito 1 e 2, e assim por diante. Então, cada filósofo I, que é representado ali pelo número, ele acessa o palito I e o palito I mais 1. Esse é o modelo conceitual do funcionamento. Algumas restrições para o problema. Antes de comer, o filósofo FI deve pegar o palito da direita, PI, e o da esquerda, PI mais 1, um de cada vez. Após comer, o filósofo deve devolver os palitos aos seus lugares. Como os palitos são compartilhados, dois filósofos vizinhos não podem comer ao mesmo tempo. Os filósofos não conversam entre si, nem conhecem o estado um dos outros e não há um coordenador central. A programação ficaria assim: temos um define com 5 filósofos, temos 5 hashis, todos os palitos estão livres inicialmente. O dir é o próprio índice dele. O esc é i mais 1 módulo número de filósofos. Então, se é o filósofo 1, ele vai pegar o palito 1 e o palito 2. E o filósofo faz o seguinte: ele medita, quando ele quiser comer, ele pega o hashi da direita e depois o da esquerda e come. E depois disso, ele faz o up dos palitos. Basicamente, a resolução do problema seria essa. Porém, encontraríamos um impasse, que é o que o Henrique vai nos explicar melhor agora. Agora nós vamos falar a respeito dos impasses, para dar sequência ao que foi falado anteriormente. O conteúdo que será abordado é o conceito do que é um impasse, as condições para ele ocorrerem, a explicação sobre o grafo de alocação dos recursos e, por fim, as estratégias de tratamento, como prevenção, impedimento, detecção e resolução. Como vimos no capítulo anterior, temos o jantar do filósofo, onde não conseguem realizar seu jantar devido ao impasse criado. Onde temos, por exemplo, o filósofo zero tem um hash e necessita de outro hash para se alimentar. Esse hash está em posse do filósofo 1. E assim por diante, onde cada filósofo está em posse de um hash, mas necessita de dois hashes para se alimentarem. Onde temos os threads filósofos e hashes, e como funções comendo e meditando. Pegar um hash consiste em um down no semáforo correspondente e largar um hash consiste num up naquele mesmo semáforo. Cada hash é representado por um semáforo e cada semáforo por uma thread. Então, por agora, vamos falar sobre os impasses e como resolver esse impasse. O que é um impasse? Impasse consiste em um grupo de tarefas bloqueadas aguardando uma pelas outras. Quando coordenamos tarefas, temos que bloquear o acesso a um determinado recurso. Como podemos ver, no jantar dos filósofos, são os hashes, o recurso em questão. Suspendemos algumas das tarefas enquanto outras executam. Cada recurso é associado a um semáforo. As tarefas aguardam os semáforos para acessar os recursos. Essas restrições podem levar ao impasse. Essas restrições todas juntas podem gerar um impasse, onde uma tarefa depende da outra que depende de uma, onde pode haver N tarefas, que no caso do jantar dos filósofos são 5, mas pode ser desde 2 até 1000 ou mais tarefas.
Aqui podemos ver outro exemplo de impasse, onde temos a operação transferir. Temos duas contas, uma que se retira o valor e a outra que é depositado o valor, na qual a conta retira o valor é a conta débito e a conta que se deposita é a conta crédito. Neste caso, temos dois semáforos chamados de lock, mas também temos um mutex, que nesse caso trava as duas contas para serem trabalhadas. Temos uma sequência a condicional if, que verifica se a conta débito possui o valor transferido. Caso verdadeiro, faz a ação de transferência. Feito isso, gera um up que dá acesso às contas. Neste exemplo, temos as tarefas 1 e 2, que consiste em uma pessoa fazendo a transferência para a outra de maneira simultânea. A transferência fica bloqueada por C1, que vai gerar um lock, e C2 gerará outro lock, e na sequência irá solicitar novamente o lock, que já foi alocado na tarefa 2, que gerará um impasse. As duas transferências ficam bloqueadas, uma dependendo da outra. A tendência do impasse é começar pequeno e terminar. Nesta foto, temos, por exemplo, um impasse na vida real, onde os veículos compartilham a mesma via. Temos o cruzamento de duas avenidas de mão duplas e largas, onde vemos que um mesmo trecho da via pode levar a diferentes direções. Através de espaços compartilhados, aqui vemos um impasse, onde que para que um carro libere espaço dependa que outro saia. Existem diversas condições para que o impasse aconteça. São elas: por exclusão mútua, onde os recursos são acessados com exclusão mútua que podem ser gerenciadas por semáforos ou similares; ou por posse e espera, onde as tarefas têm um recurso e quer acessar um outro recurso. A não preempção, aqui a tarefa só libera os recursos quando quiser. E por fim, a espera circular, onde são realizados ciclos de tarefas que a tarefa 1 quer um recurso retido na tarefa 2, que quer um recurso retido na tarefa 3, que quer um recurso retido na tarefa 1. Este ciclo pode ser pequeno ou grande. Essas quatro condições são necessárias, mas não são suficientes para a ocorrência de impasses. Agora, com o grafo de alocação de recursos, temos as seguintes características: permite a visualização de como os recursos são alocados e permite a detecção de impasses. No grafo, representamos as tarefas por círculos, recursos por quadrados. Quando temos um recurso que aponta uma tarefa, significa que o recurso pertence à tarefa. Quando a tarefa aponta para um recurso, a tarefa quer o recurso. E o retângulo com mais bolinhas dentro significa que possui dois ou mais recursos idênticos. Aqui representamos o impasse da conta bancária através do grafo. A tarefa 1 tem a conta 1. Sendo assim, ela fez um lock no semáforo da conta 1. E a tarefa 1 quer a conta 2. E a tarefa 2 tem a conta 2, mas ela quer a conta 1. A seta contínua aponta quando tem uma tarefa que tem um recurso, e a seta tracejada significa que quer o recurso. Vemos neste exemplo um laço de ação, que temos um exemplo de espera circular. Então percebemos as quatro condições: a exclusão mútua, onde as contas são protegidas pelos semáforos; a posse e espera, onde a conta débito requer a conta de crédito; a não preempção, pois a conta só é liberada com o up; e por fim a espera circular, onde C1 tem T1, que quer C2, que tem C2, que quer C1. Quatro condições mais um recurso de cada tipo geram um impasse. Podemos ver também o grafo do jantar dos filósofos, onde F0 tem P0, que quer P1, que é de posse de F1, que quer P2, e assim por diante. Temos quatro situações em uma espera circular: não preempção, exclusão mútua e posse e espera.
Aqui temos um exemplo de mais de um recurso do mesmo tipo. Os recursos podem ser arquivos, áreas de memórias e, no caso do Jantar dos Filósofos, os hashes. Aqui neste caso, ele pega um dos recursos para realizar a tarefa. Na junção do recurso R2, uma instância está para T3 e a outra instância está para T4. Nessa situação, não temos um impasse, pois T4 possui R4 e uma instância de R2, que em algum momento vai dar um up no recurso 2. Existem estratégias para se tratar os impasses. São elas: ignorar. O impasse é um problema do programador. Prevenir. Regras de programação para evitar este impasse. Impedir, onde são monitorados o uso dos recursos de impedir os impasses. Detectar, onde é feita a detecção da ocorrência de impasses e devemos desfazê-los. A mais utilizada em SO é ignorar, onde o problema daquele impasse foi gerado pelo programador. Nós também podemos prevenir e evitar as 4 condições de gerar um impasse. Para evitarmos a exclusão mútua, reduzimos as áreas de exclusão ao mínimo. Usamos técnicas alternativas, como o spooling. O exemplo é o acesso da impressora a um SO, onde o SO possui um spooling de impressão, onde qualquer programa que necessita de realizar uma impressão acessa o spooler de impressão e ele faz o gerenciamento e priorização do que será impresso. A posse e espera. Usar um recurso de cada vez. Obter todos os recursos antes de iniciar. Isso é um exemplo que encontramos no caso da transferência, que devemos tratar uma conta por vez. Através da não preempção, que é poder arrancar os recursos dos processos. Ela é difícil de implementar, que pode gerar inconsistências. Temos também pela espera circular, onde os recursos são ordenados, as tarefas os solicitam nesta ordem. Temos, por exemplo, acessar as contas segundo os números da sua conta. Uma das possibilidades para resolvermos o impasse dos filósofos é através de uma simples ferramenta. Seria criarmos um saleiro, onde o filósofo só pega os hashes se ele primeiro pegar o saleiro. Sendo assim, se ele conseguir pegar o saleiro, ele pegará os 2 hashes, e irá comer e por fim liberar os hashes. A função do saleiro é sequenciar a utilização dos hashes. Sendo assim, nós podemos ver que, quando o filósofo está com o saleiro na mão, ele não necessitará pegar o outro hash, que estará disponível para o outro filósofo. Agora podemos realizar os impedimentos de impasses através de algumas estratégias. A estratégia seria acompanhar a alocação dos recursos às tarefas e negar acesso de recursos que possam levar a situações inseguras. Temos os grafos do estado do sistema, que mostra o estado, uma distribuição de recursos entre as tarefas, e as arestas são uma alocação ou liberação dos recursos. Com os estados dos sistemas, nós temos o estado seguro, onde permite evoluir aos demais estados, e os estados inseguros, que somente levam a impasses. Agora podemos realizar os impedimentos. Aqui podemos ver um grafo do estado de sistema de uma conta corrente, onde a zona cinza é a região de estados inseguros, no qual devemos evitar. E essas regiões longe da zona cinza são as zonas de estado seguro. Como podemos fazer a detecção e correção de impasses? Devemos observar e, quando ocorrer um impasse, devemos resolvê-los. E como detectamos? Mantendo um grafo de alocação dos recursos. Nele devemos atualizar a cada requisição, alocação e liberação de espaço. Detecção de formas de ciclos no grafo. E isso tudo pode exigir muito processamento. E também monitorar o nível de atividade do sistema, que consiste em analisar tarefas suspensas há muito tempo.
Como podemos fazer a detecção e como resolver o impasse? Eliminar a tarefa mais nova, a mais antiga ou a prioritária? Ou devemos retroceder tarefas, retornando ao estado seguro? Técnicas de rollback, que é utilizada em bancos de dados. São necessários também checkpoints periódicos. Algumas operações não podem ser desfeitas, como interação com o usuário e envios de pacote de rede. Por exemplo, não podemos voltar atrás quando um sistema emite um pop-up ou um som, ou também quando enviamos alguma requisição através da rede. E este é o fim, onde abordamos os problemas clássicos e os impasses causados por eles.